ensinar a votar no Bolsonaro. Eu falei, vote em quem quiser. Vote em quem quiser. Presta atenção no que eu vou falar. Política é sujo. Não tem político bom, não. Eu vou falar nomes. A primeira vez que eu ouvi política na minha vida foi há mais de 20 anos atrás, uma igreja lá em Taguatinga Grande. Não vou falar da minha denominação também, não. Surgiu um homem chamado José Roberto Arruda. Em todas as igrejas ele entrava e falava assim: Salomão pediu a Deus sabedoria. E eu nessa noite também estou pedindo sabedoria para poder governar o Distrito Federal. E com esse discurso ele ganhou. E sabe qual foi o resultado? Ele foi o primeiro político a ser preso por corrupção técnica. Por isso que eu falo, quem votou no Lula votou bem, né, meus irmãos? Se quis votar, já é problema seu, né, meus irmãos? Aí, nós vamos ver quem votou no Bolsonaro, depois votou no Lula. Aí ele votou no Lula, aí hoje se arrependeu e disse: por que não votou no Bolsonaro? Tinha um rapaz na internet falando do PT, do Lula, daqui a pouco ele falou que arrependeu de ter votado no Lula, devia ter votado no Bolsonaro. E eu vou dizer algo para os irmãos: sempre vai arrepender. Você votar no homem, botar sua confiança em político, você sempre vai se arrepender. Olha só, irmãos, eu vou provar algo para os irmãos tão sério que os irmãos vão entender. Quando Jesus veio à terra, quem estava governando a terra? Quem governava Jerusalém e Israel? Estava sob o domínio de quem? Roma. Certo? Estava sob o domínio romano. Agora, observe bem que quando eles chegaram para Jesus e falou assim, os discípulos apóstolos: Senhor, devemos pagar imposto? O imposto não era para Herodes, não era para Herodes, não era para o sacerdote. O imposto era para Pilatos, era para o governador de Roma. Jesus falou assim: dê a Deus o que é de Deus, e dê a César o que é de César. Pronto. Dê o que é de Deus, dê a Roma o que é de Roma. Jesus mandou: pega a espada lá e vamos libertar Israel. Que o nosso reino é um político, é uma política boa, e eu sou um bom político, eu sou um bom governador. Não, Jesus falou: o meu reino não é da terra. Amar os que vos odeiam, aquele que te bate com um lado, você deu o outro para apanhar também. Amar os vossos inimigos. Esse é o governo de Cristo. Agora presta atenção, eu vou mais além com os irmãos na área da emulação e da política. Quando o diabo aparece Jesus no monte, aí o diabo fala: transforma essas pedras em pão. Jesus: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo levou Jesus até o alto do templo e falou: te lança daqui de cima a baixo, porque está escrito na palavra que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropece em pedra alguma. Aí Jesus falou assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí depois o diabo leva Jesus aos reinos da terra. Falou assim: olha, Jesus, os reinos da terra, a mim me foi dado e eu dou a quem eu quero. Jesus debateu com o diabo e falou: não, os governos, os presidentes desse reino não é seu não, diabo, é de Deus. Jesus falou: não. Falou assim, a única coisa que Jesus respondeu: o diabo é seu, é. Deixei entrar na nossa igreja, é o tal da política, tá, irmãos? É o tal de política. Então, os pastores, boca do inferno, permitiram políticos subir no altar e ficou mandando votar em político A, político B, eles cometeram emulação. Tá bom, meus irmãos? Irmão, você viu que coisa mais diabólica essa política esse ano, irmãos? Parente brigando com parente agredindo parente, pessoas ficando com raiva dentro da igreja. E teve uma igreja lá no Riacho Fundo que o irmão começou, um era petista, o outro era bolsonarista. Aí começaram a brigar e o outro mandou aquele lugar no meio do grupo, no meio dos outros irmãos. Isso é emulação, é o diabo reinando dentro das igrejas, é a política dentro das igrejas. E a gente não pode aceitar, né, irmãos, de forma alguma. Aí me perguntaram: pastor, o senhor tem que ensinar a votar no Bolsonaro. Eu falei: vote em quem quiser, vote em quem quiser.
Presta atenção no que eu vou falar. Política é sujo. Não tem político bom, não. Eu vou falar nomes. A primeira vez que eu ouvi política na minha vida foi há mais de 20 anos atrás, uma igreja lá em Taguatinga Grande. Não vou falar dele na minha denominação também não. Surgiu um homem chamado José Roberto Arruda. Em todas as igrejas ele entrava e falava assim: Salomão pediu a Deus sabedoria. E eu nessa noite também estou pedindo sabedoria para poder governar o Distrito Federal. E com esse discurso ele ganhou. E sabe qual foi o resultado? Ele foi o primeiro político a ser preso por corrupção técnica. Por isso que eu falo, quem votou no Lula votou bem, né, meus irmãos? Se quis votar, já é problema seu, né, meus irmãos? Aí, nós vamos ver quem votou no Bolsonaro, depois votou no Lula. Aí ele votou no Lula, aí hoje se arrependeu e disse por que não votou no Bolsonaro. Tinha um rapaz na internet falando do PT, do Lula, daqui a pouco ele falou que arrependeu de ter votado no Lula, devia ter votado no Bolsonaro. E eu vou dizer algo para os irmãos: sempre vai arrepender. Você votar no homem, botar sua confiança em político, você sempre vai se arrepender. Olha só, irmãos, eu vou provar para os irmãos tão sério que os irmãos vão entender. Quando Jesus veio à terra, quem estava governando a terra? Quem governava Jerusalém e Israel? Estava sob o domínio de quem? Roma. Certo? Estava sob o domínio romano. Agora, observe bem que quando eles chegaram para Jesus e falou assim, os discípulos apóstolos: Senhor, devemos pagar imposto? O imposto não era para Herodes, não era para Herodes, não era para o sacerdote. O imposto era para Pilatos, era para o governador de Roma. Jesus falou assim: dê a Deus o que é de Deus, e dê a César o que é de César. Pronto. Dê o que é de Deus, dê a Roma o que é de Roma. Jesus mandou: pega a espada lá e vamos libertar Israel. Que o nosso reino é um político, é uma política boa, e eu sou um bom político, eu sou um bom governador. Não, Jesus falou: o meu reino não é da terra. Amai os que vos odeiam, aquele que te bate com um lado, você deu o outro para apanhar também. Amai os vossos inimigos. Esse é o governo de Cristo. Agora presta atenção, eu vou mais além com os irmãos na área da emulação e da política. Quando o diabo aparece Jesus no monte, aí o diabo fala: transforma essas pedras em pão. Jesus: não só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo levou Jesus até o alto do templo e falou: te lança daqui de cima a baixo, porque está escrito na palavra que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropece em pedra alguma. Aí Jesus falou assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí depois o diabo leva Jesus aos reinos da terra. Falou assim: olha, Jesus, os reinos da terra, a mim me foi dado e eu dou a quem eu quero. Jesus debateu com o diabo e falou: não, os governos, os presidentes desse reino não é seu não, diabo, é de Deus. Jesus falou: não. Falou assim, a única coisa que Jesus respondeu ao diabo: é seu, não fica. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Quem falou que eu tenho que votar em Lula e Bolsonaro para que o Brasil fique bom? Isso é mentira do diabo. A Bíblia diz que tinha um homem chamado Daniel que orava 3 vezes por dia. E ele orava, ele tinha uma unção tão grande que a Bíblia diz que tudo que Daniel fazia ele prosperava. A Bíblia diz que jogaram Daniel na cova dos leões, os leões não comeram Daniel. E a Bíblia diz que quando Daniel estava sob o domínio de Babilônia, quando estava ali servindo a Nabucodonosor, estava servindo a Belsazar, o filho de Nabucodonosor, nós vamos ver ali que Daniel ele entrega a visão, chamam todos os magos para interpretar a visão, e ninguém interpreta. Daniel interpreta a visão de Nabucodonosor da estátua de ouro, bronze e barro. Depois Belsazar tem uma visão, ele começa a brincar com Deus, usar os utensílios de Deus no meio da idolatria, e a Bíblia diz que Deus escreve: Mené, Mené, Tekel, Parsim, e nenhum mago, nenhum feiticeiro, e nenhum mais poderoso ali
de Babilônia podia interpretar. Aí eles falam, chama Daniel, porque ele tem o Espírito do Deus vivo. E Daniel fala, pesado fosse o teu reino passado, e entregue será aos medos persas. E a Bíblia diz que naquele mesmo dia, Belsazar ele perde o reino, e o reino de Belsazar é tomado pelos medos e os persas. Glória a Deus. Quem disse que ele precisou de política? Ao contrário, os governadores, irmãos, é o político que vai ter que reconhecer a igreja. Não é o político que vai fazer o Brasil falir, irmão. O que vai fazer o Brasil fechar e acabar é o pecado da igreja. É uma igreja morta, é uma igreja fria, é um povo que não busca Deus, é uns crentes sem vergonha, que não tem vergonha na cara, não tem brilho, deixaram o Espírito Santo e estão pecando contra Deus. É a nação que peca contra Deus, é essa que vai afundar. Mas se uma nação, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, então não é Bolsonaro e não é o Lula que vai mudar o Brasil, mas é o joelho dos crentes de obediência. Glória a Deus. Você quer que eu vá mais além? Para os pastores boca do inferno? Tá, eu estou falando que está sendo gravado aqui. Estou mandando um recado para os pastores boca do inferno. Presta atenção, irmãos. A Bíblia nos fala, lá no livro de Apocalipse, quando o anticristo, que é uma das bestas que mexe da terra, que também vai ter a autoridade do dragão, aí ele diz que o dragão vai ter cabeças, vão ter 10 cabeças ligadas ao dragão. Essas 10 cabeças são 10 reinos ligados ao diabo. E essas 10 cabeças ligadas ao diabo são 10 reinos. E cada cabeça dessa significa um presidente apoiando Satanás. Irmãos, vocês estão entendendo? Então, os governos da terra, irmãos, quem vai estar dando apoio ao Satanás vai ser os presidentes da terra. Mas onde está o reino de Deus? A Bíblia fala que o reino de Deus nos últimos dias. Presta bastante atenção no que eu vou falar, irmãos. O reino de Deus diz que é a paciência dos santos. O que é a paciência dos santos? Aqueles que forem mortos à espada por causa da palavra de Deus, a perseguição da grande tribulação. O reino de Deus vai ser aqueles que morrerem no período da grande tribulação. Enquanto o homem está querendo levantar uma economia, um governo único, está querendo levantar um governo que vai ser uau, o governo, o povo de Deus estará morrendo por amor a Cristo e pregando a palavra de Deus. Porque o nosso reino não é da terra, mas o nosso reino é do céu. O nosso reino é do alto. Por isso não brigamos por Lula e não brigamos por Bolsonaro. Eu fico rindo desse povo que fica botando status, Lula, Bolsonaro. É um povo que precisa se converter e tomar vergonha na cara. Irmão, não tem negócio de botar em status de igreja, botar em grupo de igreja política. Eu não aceito, irmão. Eu faço é zombar mesmo, rir, corto, bloqueio, porque eu não aceito, porque isso não é de Deus. O primeiro político foi Satanás, levou um terço dos anjos. Depois, Absalão tentou tomar o reino de Davi. Ele era o melhor político que existiu no mundo, chamava Absalão. Que chegava o povo, meu pai é assim, mas se eu ganhar, eu vou te ajudar. E aquela conversa lavada igual do político, se eu ganhar, eu prometo dar para você. É a política dos infernos, irmão, não deixa entrar na igreja. Emulação. E emulação, quantas pessoas estão com ira, com raiva por causa de política? Então, irmãos,